Olá, bom dia. Bom dia para você que amanheceu com a grande alegria. Estamos aqui mais uma vez no canal Maná Verdadeiro para nós reagir sobre esse vídeo, entendeu? Desse chamado que vai aparecer falando deste lobo. Tá vendo lá, né? Esse lobo devorador. É o Silas Malacheia. Silas Malacheia. É o nome do canal do amado aqui. Se eu não me engano, memorizei, parece que é Decifrando as Escrituras. Vocês vão ver o rapaz agora já, daqui a pouco. Então, vai falar a respeito como esse lobo ali faz, xingando ainda as pessoas, né? Ganhando dinheiro dos trouxa. Como é que ele faz para ganhar o dinheiro dos trouxa? Entendeu? O rapaz vai mostrar tudinho aqui. Vamos começar o vídeo? Vamos lá ver o vídeo e vamos reagir sobre o que ele vai falar contra aquele lobo ali. Isaías 56, versículo 10. Entendeu? Vamos lá ver o vídeo aí. Mas deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos os amados irmãos. Eu já testei todos os processos de tirar a oferta. Eu já testei todos os processos de tirar a oferta. E vou dizer qual é o processo mais eficaz. Vamos lá. Silas Lima Malafaia, um dos maiores e mais astutos líderes religiosos que temos no Brasil nos dias atuais. Chamado por muitos de pastor. É esse rapaz ali, viu? Se inscreva lá no canal dele, que você vai abrir os seus olhos de acordo com a graça de Deus e saber da verdade. Hoje nós vamos reagir sobre a respeito disso, desse devorador ali, entendeu? Para ele, o devorador é Satanás. Então, ele é um Satanás, entendeu? Esse Silas Malacheia. Aí o rapaz vai explicar direitinho aí, viu? Vamos continuar o vídeo aqui. Ele pode ser tranquilamente comparado a um influente e grande fariseu nos tempos do Messias, um grande mestre da lei, um daqueles grandes doutores que, no final das contas, se aparentam bem, parecem ser altamente inteligentes, mas, na verdade, no interior... Olha a cara daquele cara, desse Silas Malacheia, viu? Dá até medo. Dá até medo. É a cara de um demônio direitinho. E o rapaz vai mostrar de novo aqui, você presta bem atenção na cara desse demônio, desse cara. Entendeu? Acho que os pessoal dão dinheiro pra eles lá, não é nem porque quer ele dar pelo amor, mas é com medo dele mesmo. Esse cara é um psicopata, até louco. A cara desse cara, meu irmão, não é aqui não, é o demônio que vai aparecer lá, viu? Vamos ver lá. Nós podemos ver que estão podres, cheio de mentiras, cheio de enganação, e levam muitos, mas muitos para o buraco sem que a grande maioria perceba. No vídeo de hoje, nós iremos observar como o próprio Malafaia ensina outros líderes religiosos a tomar ofertas do povo, aqueles que estão ali para tentar aprender algo sobre o Criador. Mas, na grande realidade, essas pessoas estão servindo a um grande engano, estão vivendo a grande apostasia. Eles, de todas as formas, manipulando, usando marketing e psicologia, estão agora avaliando as melhores opções de tomar as ofertas, de arrancar a lã e a gordura do gado. Eu sei que se você estiver nesse momento preso nesse aprisco, preso nesse sistema religioso, você dirá, mas espera aí, o cara está amparado, as próprias escrituras mandam ele fazer isso. Ele está usando a Bíblia para isso e você é um herege. Eu, no caso, estaria contrariando as palavras do Criador. Mas será que é isso mesmo? Se você assistir esse vídeo até o final, você verá que escamas cairão dos seus olhos. Passe esse vídeo para as pessoas que não sabem a verdade, a sã doutrina, o verdadeiro ensinamento de Cristo e dos apóstolos sobre as ofertas. E nós iremos compreender de uma vez por todas a enganação desse sistema religioso, pegando como exemplo hoje um dos maiores que temos no Brasil, que é o próprio Silas Malafaia. Abra os olhos, pois esse é o grande engano, a grande apostasia que Cristo nos alertou
há 2000 anos atrás. E nesse momento, nós estamos vendo mais um líder religioso sendo reconhecido pelos seus frutos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Os frutos de Silas Malafaia são frutos de mentira, enganação e avareza, ou seja, de olho na grana das pessoas. Vamos entender? Vamos começar aí então. Mas deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos os amados irmãos, eu já testei todos os processos de tirar a oferta. Eu já testei todos os processos de tirar a oferta. E vou dizer qual é o processo mais eficaz. Vamos lá. Processos de tirar a oferta. Envelope no banco em muitas igrejas, do dízimo e da oferta, o crente vem, preenche o envelope, que ele pega, o trouxa, né? Crente e não, coloca trouxa. num gasofilaço, entrega na mão do obreiro, cada um de um jeito. Só para começar, envelope no banco de muitas igrejas. Caso você não saiba o que significa a palavra igreja, eu já repeti isso em vários outros vídeos meus, você precisa separar. Igreja não é um templo de pedra, não é um templo religioso, não é essa empresa religiosa. Igrejas são pessoas. O primeiro engano já está aí, mas podemos até relevar isso aqui nesse momento, diante do que está por vir, tá? Vamos continuar. Um processo. Segundo processo, o pastor fala da oferta e manda o pessoal levar lá na frente. Eu nunca vi um processo tão vagabundo como esse. Desculpa a expressão, mas tô apelando contigo. Esse processo costuma 20 a 30% do povo ofertar e 70% não oferta. Quer experimentar e ver? E contar na tua igreja para o povo levar a oferta lá na frente e ver quantos se levantam? Ou seja, ele está dizendo que esse segundo processo dá menos grana. Mas mesmo assim, eu sei que muitas pessoas vão falar, poxa, mas os próprios apóstolos ensinam que devemos ofertar segundo o nosso coração. Mas a minha pergunta é, você sabe exatamente a quem você deve ofertar? Você sabe quem, por acaso, colocou esse cara e essa denominação como representante de Deus? Basta simplesmente, então, agora, uma pessoa pegar as escrituras, falar para muitas pessoas que nunca leram e nem entenderam isso aqui, que é um representante de Deus, usar versículos isolados justamente para fazer com que muitas pessoas tragam dinheiro e os dízimos a ele, e esse cara, então, é o representante de Deus que está pregando o evangelho. Mas se eu te disser que é uma mentira, isso aqui é um falso evangelho, e eu vou lhe provar que nem mesmo os apóstolos ensinaram a fazer isso. Vamos observar aqui, e nós já voltamos para essa patifaria que ele está fazendo literalmente aqui. Nós temos hoje o próprio sistema religioso, o qual chama de igreja os seus templos. Muitas pessoas hoje falam, olha, eu vou na igreja amanhã, eu vou hoje na igreja às 8 horas. Elas estão literalmente indo a um templo religioso. A verdadeira igreja, derivada da palavra eclésia, significa os chamados para fora, onde Cristo e os apóstolos ensinaram, e se você não assistiu outros vídeos desse canal, principalmente como eu mostro no livro de Hebreus, que quem faz parte do sacerdócio levítico não tem direito de fazer parte do sacerdócio de Cristo, você entenderá a gravidade de toda essa situação, pois igreja, de acordo com o ensinamento de Cristo e dos apóstolos, são pessoas, estamos falando de um grupo de pessoas, onde uma pessoa, algumas pessoas juntas ou separadas são a igreja. O seu corpo, após a morte de Cristo, é o verdadeiro templo. Antes do sacrifício do Messias, o Criador não poderia habitar dentro do nosso corpo por conta do pecado de Adão. Após
o está consumado, as pedras daquele templo se fenderam, o véu se rasgou e não era mais necessário aquele templo físico de pedra. O verdadeiro templo somos nós. Você é a igreja, nós somos a igreja. Juntos ou separados, não importa, nós somos essa igreja ou a eclésia. Naquela época, aqueles que foram chamados para fora do sistema religioso judaico eram a igreja. E nós, hoje, ainda somos essa igreja. Porém, essa igreja se contaminou com esse sistema religioso atual. E se você quer ser igreja verdadeiramente, mais uma vez você precisa executar o chamado de sair completamente desse sistema religioso para não se contaminar, não ser cúmplice de todas essas mentiras e toda essa enganação que levam muitos e levarão muitos à ruína no dia do julgamento. Então, separando, igreja são pessoas, o verdadeiro templo, a verdadeira igreja, somos nós. Uma pessoa ou muitas pessoas, juntas ou separadas, são uma igreja com um único pastor, como está escrito em João 10, que é o próprio Cristo. Nós temos aqui o templo, ou seja, a igreja perante o sistema religioso, aonde eles não se colocam como a igreja e vão à igreja nos dias dos cultos, certo? Como é que funcionam as ofertas? Esse sistema de ofertas que Silas Malafaia está aí, de certa forma, dizendo, está mostrando às pessoas, está lutando por ele e enganando a muitos. Eu separei aqui 3 partes: o objetivo das ofertas, o recebimento das ofertas e a administração. Então nós iremos comparar logo mais as ofertas diante do verdadeiro ensinamento de Cristo e dos apóstolos, que no caso é a própria sã doutrina, e também as ofertas no sistema religioso atual. Aqui, infelizmente, não tem amparo bíblico nenhum. E se você pensa que está dando seu dinheiro ali para uma denominação religiosa, porque os apóstolos ou o próprio Cristo disseram que tinha que ser, você está enganado. Mentiram para você. E esses frutos de mentira fazem com que muitos acabem na ruína, principalmente no dia do julgamento. Lembra quando o próprio Cristo deixou claro que muitas pessoas, e ele diz, muitos que virão naquele dia dizendo: Senhor, Senhor, fizemos milagres em teu nome, nós profetizamos, cantamos louvores, por exemplo, demos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós evangelizamos. E ele lhes dirá abertamente, para que todos ouçam: afastem-se de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso é realmente algo muito, mas muito grave. Sabe quem são essas pessoas? Estamos vendo agora. Aquelas que estão presas no sistema religioso. Você faz parte disso. Já voltamos aqui. Vamos continuar mais um pouquinho com o nosso grande líder, pastor, lobo em pele de cordeiro, Silas. É os zumbi, os trouxa. Porque tá aqui, meu irmão, mostrando a realidade na sua cara, nua, crua e verdadeira, para você ver a realidade, como é que está hoje em dia. E você, que é escravo de um cara desse, ainda disse que um cara desse tá certo. Diz que um demônio desse tá certo, Sila Malacheia tá certo. Misericórdia, viu, cara? Você tem que fazer um tratamento psiquiátrico, cara. Sem dizer que um cara desse tá cheio. Você viu o que foi que ele falou lá? Eu nunca vi um processo tão vagabundo, não sei o que, ainda chama as pessoas de vagabundo ainda, um cara desse. Entendeu? Que o rapaz tá falando lá, e ele falou com a própria boca dele. Não havia um processo tão vagabundo, cara desse. Rapaz, cara, não. Misericórdia, velho.
Vamos continuar vendo esse bruxo aqui falando. Esse bruxo aqui vai falar. E o rapaz lá tá explicando o que é que ele faz para ganhar o dinheiro dos trouxa, dos otários, entendeu? Dos otários. Malafaia. 2, 3 máquinas escondidas num canto. Porque hoje o sistema eletrônico superou a espécie. Ou então, 2... Vou parar bem aqui. E é porque teve um tempo que esse demônio, bem que falou, tem vídeo dele aí muitos passados atrás, disse que o chip era a marca da besta, né? E hoje tudo, se fosse movimentar, tem que ter chip. A máquina dele lá, que ele pega o dinheiro dos trouxas, tem chip. O cartão que os pessoal vão dar o dinheiro para ele comprar o carro dele, tem chip. Então ele não poderia receber, que é a marca da besta, né? Tem que explicar direito isso aí. Silas Malacheia, seu irresponsável. Entendeu? Você é muito um irresponsável, aproveitador, comedor de lã das pessoas. Mas otário também é quem acredita no hipócrita desse Mickey. Entendeu? Otário é quem acredita. Irmão, numa plateia de 500 pessoas, não vou nem apelar para número grande, uma plateia de 500 pessoas, 2 irmãos com a maquininha na frente, com cara de mané, com todo respeito, para o crente lá na frente dar oferta. Os otários. Olha o linguajar dele. Debochando. Esse é o linguajar. Fica debochando. O verdadeiro homem a cara de desse Deus, demônio. podemos dizer assim. Comece a refletir, tá? Eu não estou falando apenas dele, tá? Eu não estou falando apenas da pessoa dele. Eu estou falando de todos que seguem esse mesmo princípio. Independente da placa de denominação religiosa. Independente se seja protestante ou católico. Pois todos seguem o mesmo princípio de recebimento de ofertas e seguem esse mesmo padrão do sistema religioso atual. E esse padrão deveria estar batendo com esse aqui, pois é daqui que eles tiram a sua base para isso. Mas, infelizmente, não está batendo. Não tem nada. Na verdade, são quase que opostos um do outro. Vou continuar. Tô com peninha de você, pastor. Qual é o sistema mais eficaz que eu já vi até hoje? Eu podia falar de outro sistema, vou te dizer o mais eficaz de tirar a oferta. Primeiro, não tem envelope em lugar nenhum. Em cadeira atrás, na frente, no banco, sentado, sei lá onde. O pastor vem e dá uma palavra sobre a oferta. Também não é aquele sistema, irmão, passa esse envelope aí. Passa o quê? Vai passar em alguém? Vai passar nas irmãs envelope, por algum acaso? Debochando ainda, debochando. Não, uma palavra que seja de 5 minutos, você tem que dar uma palavra sobre a oferta. Também não precisa pregar todo. Pode ser até que um dia Deus te dê uma revelação, você fale meia hora sobre a oferta. Mas se isso virar comum, vai dizer assim, tem que ter paciência de ouvir esse cara toda vez para tirar a oferta, fala 40 minutos. Você vai encher a paciência do crente, ele vai se desligar na sua mente, ele se desliga daquilo que não interessa. Programação neurolinguística. Ele diz que Deus irá dar uma revelação, aquilo ali, eu duvido que o espírito do verdadeiro Criador esteja ali. Esse é o espírito do engano. Ele, nesse momento, está falando para uma plateia de líderes religiosos. Olha aqui, Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. Acho que é isso. Ele, nesse momento, começa a dizer suas estratégias de marketing, programação neurolinguística e, como um bom psicólogo, suas estratégias de psicologia para fazer com que ele possa arrancar do gado o máximo de dinheiro possível. Zumbi lá, e mais uma vez eu reforço, sem nenhum amparo bíblico. Quem diz que ele tem amparo nas escrituras, continue assistindo, vai se surpreender com a verdade. Pois a verdade, ela muitas vezes machuca, mas ela é libertadora. É a única coisa que nos liberta. Eu já fui muito tempo enganado por isso aqui, tá? Vamos continuar aí. Então, dê uma palavra sobre a oferta. Acabou a palavra? Os obreiros distribuem envelopes para todos. Bota um envelope na mão de cada crente. Cada trouxa. Bota a oferta ou bota o dízimo. Agora vamos orar pela oferta e pelo levante esse envelope. É mala, viu, velho? Ok? Se vai colocar um gasofilácio que é dizimista, na minha igreja,
O dízimo, o cara tem que se levantar e botar no gasofilácio. A oferta devolve na mão do obreiro. Mas tem igrejas que dízimo e oferta vai na mão do obreiro. Mas eu faço isso para proteger os obreiros. Eu podia contar várias experiências de gente roubando oferta. Você está em que mundo? Então, na igreja. Já dizia aquele bom ditado, né? O ladrão que rouba ladrão merece 100 anos de perdão. Então ele diz aí as melhores formas de você arrancar essas ofertas. Mas o que seria a oferta no Novo Testamento? Como é que funcionam as ofertas? Agora que você já entendeu o que é a igreja, nós ouvimos as palavras do sistema religioso aqui, mostrando suas artimanhas para conseguir, em cada um dos cultos, arrancar o máximo de dinheiro desse gado. Nós entenderemos. As ofertas no Novo Testamento, diante do ensinamento de Cristo, elas são para sustentar o verdadeiro templo. Como base, nós temos Atos, no capítulo 17, versículo 24, que diz claramente que o Criador não habita em templos feitos por mãos humanas e nem necessita de nada das nossas mãos, não necessita de dinheiro. Estamos falando de um Criador onisciente, onipresente e onipotente. Você acha mesmo que ele precisaria de colocar um cara aqui mirabolando artimanhas para arrancar dinheiro, para sustentar a sua obra? Estamos diante do grande engano. As obras no Novo Testamento são para sustento do verdadeiro templo. O que é isso? Qual o objetivo disso? Auxiliar aos irmãos, aos necessitados. As obras de caridade, um ajudando o outro. Se nós entrarmos aqui, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 32, você vê que... vai falar aí, irmão Cleito, você tá debochando das pessoas. Todo mundo ali é de maior, sabe muito bem o que tá fazendo, entendeu? Não é criança. A verdade tá sendo expandida, tá na cara, entendeu? Mas depois se fazer de coitadinho, pra mim aqui não cola, entendeu? Ainda tem uns que briga. Eu dou porque eu quero, o dinheiro é meu. Pois continue, seu otário, entendeu? Seu zumbi. Então vale a pena chamar um povo daquele de zumbi. Mas tem gente inocente ali que não sabe nada. Meu irmão, a verdade está sendo expandida, a verdade está sendo expandida. Em todo lugar que você bota no YouTube, qualquer canal, tem gente falando a verdade sobre o dízimo, que o dízimo não é dinheiro, o dízimo ele é alimento, cara. Era o alimento, entendeu? O rapaz vai falar aqui a respeito disso, mira aí, entendeu? É demais, demais. Vamos continuar aqui o vídeo aqui. Apóstolos estão nesse momento fazendo a obra, a verdadeira obra do Criador, evangelizando e levando as boas novas a pessoas no mundo, ou pelo menos naquelas regiões ali do mundo, para que isso fosse cada vez mais espalhado. Em Atos, no capítulo 4, 32, diz assim: essas pessoas tinham um único coração, uma única alma. Eram aqueles que criam, ou seja, eles eram um único corpo. E ninguém dizia que coisa alguma que possuíam era sua própria. Mas em todas as coisas, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do próprio Cristo. E em todos havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum. Por quê? Todos aqueles que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço, ou seja, a grana daquilo que foi vendido, o dinheiro, e depositavam aos pés dos apóstolos. Olha aí, eles gostam desse versículo. Mas o próximo versículo acaba com isso, pois mostra que repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é o filho da consolação, levita, natural de Chipre, ou seja, um cara que deveria receber ofertas e dízimos, ele também, possuindo uma herdade, vendeu, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Estamos vendo nitidamente pessoas que saíram do sacerdócio levítico e estão agora debaixo do sacerdócio de Cristo. Essas ofertas avulsas, voluntárias, eram simplesmente divididas entre todos da igreja, não apenas os líderes religiosos. No sistema religioso atual,
eles sustentam o falso templo, o templo de pedra, aquele o qual as pedras se fenderam e o véu se rasgou. Querem continuar a todo custo o sacerdócio levítico porque é altamente lucrativo, com seus dízimos e suas ofertas sendo arrecadados pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote, pelos líderes religiosos. Ou seja, o objetivo, então, no ensinamento de Cristo, era ajudar aos necessitados, repartiam em partes iguais, um ajudando o outro. No sistema religioso atual, esse sustento vai para pagar aluguel, água, luz, contas do próprio templo, e todos ajudam apenas um líder religioso. Tem alguma coisa a ver isso aqui com isso? Faz sentido nenhum. Estamos aqui vendo claramente algo enganoso. E muitas pessoas falam, mas como é que você quer que as contas da igreja se paguem? Como é que você quer que o aluguel se pague, a água, a luz? É uma mentira. Não há amparo algum nas escrituras para o sustento desse templo. Porém, quando falamos em ofertas, vemos os irmãos repartindo entre si. Jogaram nos pés dos apóstolos e repartiram em partes que iria sustentar as necessidades de cada um. Você vê o próprio Malafaia recebendo essa multidão de ofertas com todas essas suas estratégias e repartindo entre o povo, entre os necessitados, para que ninguém ali sofra com as necessidades naturais da vida. Você já viu ele fazendo isso? Então você está seguindo um líder do engano. Recebimento era repartido então em partes iguais. Todos os membros da igreja repartiam isso, o que mostra também em Atos 2, 44 e 45. Vamos ler. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Ou seja, estava precisando, necessitando. O recebimento é apenas para os líderes religiosos no sistema religioso atual. A tesouraria, a gerência dessa empresa. Somente um ali recebe tudo, não reparte com ninguém. Nós estamos vendo o grande engano. E a administração? A administração era feita em humildade e transparência, sem erros ou mentiras nas divisões, sem líderes enriquecendo e sem lucro. Eu coloquei como base, seguindo a Coríntios 8. Se você ler ali o capítulo inteiro, você vê como o apóstolo fala, mesmo que nós estejamos falando da igreja separada, por exemplo, a igreja da Macedônia, como nós podemos ver aqui, nós temos um mapa aqui. Aqui nós temos a própria igreja da Macedônia, por exemplo. Aqui nós temos a Capadócia. Aqui nós temos o próprio Éfeso. Ou seja, a igreja, uma única igreja, separada em locais diferentes. Essa daqui, por exemplo, iria enviar ajuda para essa, porque essa, mesmo não tendo muito, tinha um pouco mais que poderia auxiliar esses irmãos. Eu estou falando, por exemplo, tá? Essa daqui, muitas vezes, poderia receber o que sobrou, mandou para cá, e por aí vai, eles se auxiliando. Uma única igreja, separados, mas por meio do próprio entendimento de seguir os ensinamentos de Cristo, estavam em comunhão e repartiam seus bens entre si. Você vê isso hoje no sistema religioso atual. O que nós vemos é uma administração gerida por uma empresa com o intuito de expansão financeira da própria denominação e enriquecimento dos líderes religiosos. É por isso que nós vemos aí os caras hoje com mansões, carros multimilionários, falando aí a respeito de BMWs, relógios muito caros, como por exemplo vimos recentemente aqui nesse canal, entre outras coisas, enriquecendo às custas da mentira, às custas do falso templo, do falso evangelho. E isso vai totalmente contra a sã doutrina, contra o que foi pregado pelo próprio Cristo. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1. Eu poderia citar inúmeros versículos, capítulos, textos que mostrem como os próprios apóstolos nos alertaram sobre o engano. E a maioria hoje está com os ouvidos completamente tampados, estão literalmente surdos. O capítulo 2, no versículo 1, diz assim: E também houve
entre o povo falsos profetas, como entre vocês haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha isso. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vocês negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não se tardia a sua sentença e a sua perdição não dormita. Podemos continuar? 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eles não suportarão isso aqui. Sabe por que eles não suportarão isso aqui? Porque isso aqui não dá lucro. Isso aqui é repartir. É repartindo entre um e outro, é ajudando o próximo. Isso daqui dá mais prejuízo, entre aspas, material, do que o próprio lucro que o sistema religioso dá. Se você decidir ajudar o seu próximo, você muitas vezes vai ter que repartir aquilo que você tem. No mundo físico, nós teremos prejuízo, mas ganharemos no reino do Pai, de forma espiritual. Esses caras não acreditam no Criador, não acreditam em Deus, fazem parte do sistema do anticristo. Então, isso aqui para eles, no caso, é prejuízo. E é por isso que eles não suportam a sã doutrina. Eles não suportam e, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias loucuras. Porque você tirou isso aqui de onde, senhor Silas Malafaia? Qualquer um outro líder religioso que esteja me ouvindo, vocês tiraram isso aqui de onde? Isso aqui é pura loucura. Nem mesmo no sacerdócio levítico o negócio era assim, tão escancarado. De onde vocês tiraram essa loucura? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Isso aqui, a histórias, contos, essas invenções que o sistema religioso faz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas assim como a própria serpente enganou a Eva, a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ou seja, essas pessoas não querem isso aqui, não querem essa simplicidade. Eles querem mais, eles querem riqueza, eles querem dinheiro, eles querem tirar o máximo ali das ovelhas. Por quê? Se alguém vir pregar, o próprio apóstolo agora reforça, se alguém vir pregar outro Jesus, outro Messias, outro Cristo, que nós não pregamos, ou se vocês receberem um espírito que não receberam, ou outro evangelho que não abraçastes. Ou seja, com razão, sofrerão. Nós não podemos aceitar isso aqui. Se a justiça não olha e não faz nada a respeito desse estelionato que está acontecendo, nós, espiritualmente, não podemos aceitar o que esses caras estão fazendo hoje. Continua aí o próprio Malafaia, porque ainda estamos assistindo a sua pregação. Vamos ver aí até onde ele vai. Mas é que eu sou pastor, dízimo no gasofilaço, mas a distribuição é na mesma hora. O crente, o dízimo da oferta é entregue na mão de cada um. O dízimo ele tem que pedir pro obreiro dar a ele. Olha que loucura. Olha que loucura. Da onde tirou isso? Oferta, vou apresentar. A oferta ele devolve na mão do obreiro e o dízimo ele se levanta para botar no gasofilaço. Mas ele foi entregue na mão dele lá. O que acontece? O cara recebe o envelope na mão. Ou dá oferta porque ama, ou dá oferta porque é constrangido. Azar o dele. Olha isso. Azar o dele. Ó o que foi que ele falou para vocês. Vocês que seguem um demônio daquele. Entendeu? Vocês ouviram o que foi que ele falou. Azar é de vocês. Porque vocês dão o dízimo. Azar é de vocês. Azar é de vocês. Tá vendo aí, cara? Aí você ainda chega no meu canal, Maná Verdadeiro, no canal do meu amado aqui, que tá denunciando também. Ainda acha que nós estamos errados? Mostrando a verdade nua e crua, verdadeira para vocês. O cara zombando da cara de vocês. Ainda chama vocês de azarentos. Azar é de vocês. Aí você ainda tem coragem de defender um demônio desse, cara. É demais, cara. Fico sem palavras, viu? Fico sem palavras.
Demais. Eu pergunto diretamente pro próprio Malafaia. Você tá feliz com isso, cara? Você tá feliz em mentir, em ganhar dinheiro assim, mentindo para os outros? A cara desse Seu galardão chegará, mas não será um galardão como muitos imaginam. O grande problema é que muitos agarrados nas beiras do terno do próprio Malafaia cairão nesse buraco, principalmente defenderem essa mentira sem nem mesmo saber. Cegos guiando cegos. Nesse caso aqui, eu não acho que esse cara é cego. Eu acho que ele sabe. Irmão, ele sabe. Eles estão se fazendo de troll, de besta. Ele sabe sim, meu irmão, ele sabe muito bem. Todo mundo que vai para a igreja de um demônio desse bem daqui são tudo de maior. Eles sabem muito bem, meu irmão. Eles sabem o que estão fazendo. Entendeu? Eles sabem. Não, mas tá cego. Cego de quê? Cego de quê? É? Cego de quê? Só se for da palavra. Entendeu? Da verdade. Mas eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Dando seu dinheiro lá, com mentiras que esse demônio aqui e outros não têm direito de usar a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Mas os otários, entendeu? Se fazem de trouxa e dão para honrar. Pensando que vai ganhar algum galardão lá na frente. Você vai ganhar um prejuízo. Entendeu? Continua aí, meu irmão. Continua falando aí. Muito bem, é verdade. Porém, é muito mais lucrativo se aproveitar dos próprios cegos nesse momento. Isso, cegos. Vamos lá. Ou o cara dá por constrangimento, então, né? Ou dá pelo prazer ali, pela obrigação, pela vontade de estar servindo a um falso Cristo, a um anticristo, conforme nós estamos vendo, ou por constrangimento porque as outras pessoas estão dando. Azar o dele, né? Não o do cara que está recebendo, não do pastor, né? Beleza, vamos continuar. Azar é o dele. Presta atenção. Apóstolo Paulo diz assim: se faço de boa mente, tenho uma recompensa. Se de má vontade, apenas uma dispensação me foi confiada. Ai, cara. Ele, então, coloca como se o apóstolo Paulo estivesse, de certa forma, ofertando também dentro de um templo religioso. Né? Se eu faço de boa mente, se eu entrego o meu dinheiro, ele me oferta dentro daquele templo religioso, eu receberei uma recompensa. Agora, se eu faço com má vontade, receberei apenas uma dispensação. Será que o apóstolo Paulo estava realmente falando sobre isso? Eu vou deixar uma lição de casa aí para você hoje. Primeiro a Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 1, nós temos o texto citado pelo Malafaia no versículo 17, que ele diz assim: e por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas, se de má vontade, apenas uma dispensação confiada. O apóstolo Paulo, nesse exato momento, está falando, curiosamente, o contrário do que esse cara aqui está dizendo. E eu vou deixar isso aqui para um próximo vídeo. Analisaremos todo esse capítulo, pois é um tema muito importante, sobre o que o apóstolo Paulo está dizendo sobre receber não apenas dinheiro, mas o sustento junto com os irmãos da igreja. Sobre poder também comer daquilo ali que era entregue e dividido entre os irmãos. Será que o apóstolo Paulo merecia também participar dessa divisão, sendo que ele era um pregador do evangelho? Iremos ver isso no próximo vídeo, mas eu quero que você leia e compare nesse momento, além de comentar aqui embaixo. O que você acha? O próprio Malafaia está falando a verdade ou esse cara está enganando a muitos mais uma vez, citando Paulo e citando esse exemplo para... Tá na cara, né, pai? Tá na cara que esse demônio aqui tá enganando as pessoas. Tá enganando as pessoas não, os otários. Entendeu? Tá enganando os otários. Que tem gente aí que fica puto de raiva porque nós fala isso, entendeu? Mas nós vamos entregar, nós vamos falar a verdade, doa quem doer. Nós estamos fazendo o papel daquela parte que tem lá na Bíblia, que parece que é a história de Eliseu, se não me engano, é Elias, que foram fazer um alimento, uma comida, né? Aí um dos cozinheiros colocaram um tempero lá, uma coisa lá que envenenou a comida. Aí teve um que foi se alimentar da comida no momento de se servir lá e morreu. Aí já teve outro que pegou e falou, morte na panela.
nós, eu e o meu amado que está lá do outro lado e os demais que denunciam esses lobos aqui, somos essas pessoas bem, somos essa pessoa bem que falou morte na panela. É como está acontecendo. Eles estão dando o alimento para vocês, que ele diz que é a palavra, mas é envenenado. Aí as pessoas estão envenenadas, né? Então tudo, acho que é um alimento com a M e no final tem o conha. Acho que é isso aí. Que deixa os caras tudo lombrado e fazem o que eles querem, zomba da cara do povo, ainda diz que a azar é dele se ele der o dinheiro. Entendeu? Só pode estar isso, cara. Esses pessoal tem que fazer um tratamento. O governo tem que fazer um tipo de procedimento aí para pegar essas pessoas e fazer tratamento lá no manicômio, no Meduna, sei lá, alguma coisa assim, que faz tratamento psiquiátrico. Esse povo são demais, cara. O povo brasileiro tem que ser estudado, porque é demais. Uns estão falando a verdade, mostrando na cara. E vem outros e diz, não, isso aí é mentira. Que é isso, cara? O cara falando uma ideia dessa bem daqui, esse demônio bem aqui, cara. É molecagem, cara. Vamos continuar aí até terminar o vídeo do rapaz. Controlar a mente ali dos próprios líderes religiosos, que muitos deles são pastores do próprio sistema religioso. São lobos, Malafaia. é Podemos lobo. dizer assim, Isaías da denominação 56, dele. versículo 10 e Assembleia 11. de Deus Vitória em Cristo. Está ensinando, instruindo como arrancar o máximo possível de grana. Vamos continuar aí para finalizar e no próximo vídeo nós iremos analisar em detalhes 1 Coríntios capítulo 9 para entendermos se Paulo está realmente falando sobre ofertas, ensinando ali a tirar ofertas ou dizendo que ele pode receber, né, isso aí, ou entregar as suas ofertas de bom grado para receber um prêmio ou de mau grado, podemos dizer assim, para receber apenas uma dispensação. O apóstolo Paulo que está falando isso na Bíblia. Olha o lobo rugindo lá. Se o cara dá uma oferta por prazer, por fé, né, a oferta primeiro é do coração e não das mãos. Ok, mas se ele não dá, porque caramba, vai pegar mal, todo mundo recebeu um envelope, tá dando oferta, tem que dar uma oferta aqui, caramba. Azar o dele. Tá vendo de novo, não o seu. Tá vendo? É isso aí, azar o dele não ser o pastor, entre aspas. É um absurdo, cara. Se com esse vídeo você não conseguiu enxergar o grau que está a mentira do sistema religioso atual, eu acho difícil você enxergar mais. Nós estamos vendo agora com explicações, e com a internet fica muito mais fácil essa nossa congregação, esse nosso contato, mesmo longe, ainda somos a igreja. E somos os remanescentes, aqueles que estão lutando para continuar ainda com a sã doutrina de Cristo nessa grande apostasia. No próximo vídeo, ou em um dos próximos vídeos, voltaremos analisando as palavras de Malafaia sobre o apóstolo Paulo, conforme ele disse aqui. E eu quero que você deixe aí nos comentários o que você achou a respeito disso. Conseguiu enxergar o grau da mentira que existe sobre essa doutrina de ofertas debaixo do sistema religioso atual, em comparação ao verdadeiro ensinamento de Cristo? Eu desafio a qualquer um que esteja dentro do sistema religioso, a qualquer líder religioso, seja pastor, seja obreiro, bispo, diácono, qualquer um, venha até aqui nesse vídeo, comente. Vai não. Faça sua refutação em cima das minhas palavras, mas use as escrituras, sem tirar textos do contexto. Ele se caga de medo de pessoas como você, meu irmão. Ir contra a verdade. Eu estudei muito para chegar nesse grau de entendimento e só consegui por conta do próprio Espírito do Criador, o próprio Espírito Santo. E receber essas palavras assim, da forma que eu estou lhe passando, quase que de mão beijada, é algo maravilhoso. Eu não quero ofertas, não quero dinheiro, não quero nada. Eu trabalho muito para me sustentar e sustentar a minha família. Eu quero apenas que você passe essa mensagem para frente. Seja pessoalmente a uma ou outra pessoa, instruindo, ensinando o verdadeiro evangelho, sendo realmente um remanescente, ou, se você quiser, compartilhando esse e outros vídeos desse canal aqui. Mas faça, pois isso pode fazer com que você realmente tenha a verdadeira recompensa espiritualmente. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Pois é, vocês viram aí o relato que o nosso amado deixou para nós aí, né? Que o irmão deixou para nós aí.
E também eu peço ajuda a vocês aí, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, entendeu? Se inscreva lá no canal do rapaz, que eu até me esqueci o nome dele lá, né? Mas se você procurar no YouTube, você vai encontrar ele lá. Se inscreva no canal dele lá, que ele merece, viu? Peço a denúncia que ele falou contra aquele lobo lá, né? Vou até voltar aqui para você ver a cara do lobo. Vou só botar um pouquinho aqui, ó. Mas deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos os amados irmãos. Eu já testei todos os processos de tirar a oferta. Eu já testei todos os processos de tirar a oferta. E vou dizer qual é o processo mais eficaz. Vamos lá. Silas Lima Malafaia. Vocês viram aí, né? Vou ter o vídeo aqui para mostrar para vocês quem é o lobo que chamou as pessoas de trouxa. Ainda disse que azar é de quem dá dízimo, de quem dá oferta. Azar é o dele. Vocês viram aí no vídeo aí. Obrigado aí, deixe seu like, deixe seus comentários, eu vou agradecer e estamos juntos para denunciar esse maldito sistema evangélico. Caná, maná verdadeiro. Fique na graça de Deus, que Deus abençoe a todos. Valeu aí, meu amado.